Olá para você de casa, começa mais um programa Ponto de Vista. Temos aqui nos estúdios da TV Câmara a presença do vereador Paulo Henrique Andrade e também da nossa convidada, a delegada Ana Paula Sabariego, que é uma tupanense que atua em São Bernardo e vai estar falando para a gente um pouco sobre a sua trajetória. Ela que é um exemplo para a juventude a ser seguido, de quem batalhou e alcançou o seu sonho. Tem um livro publicado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai falar sobre segurança pública, que é um tema também muito recorrente nos dias de hoje. Vai ser um bate-papo, você não pode perder. E eu começo aqui essa nossa conversa falando com o nosso vereador Paulo Henrique sobre essa questão, né? Ana Paula, primeiro, vamos dividir em partes, né? Ana Paula é uma tupanense, né, que nos dá orgulho pela sua trajetória profissional, uma jovem que alcançou muito cedo o sucesso, é uma excelente profissional atuando ali em São Bernardo e está fazendo uma visita, é filha, vou entregar já aqui de um nosso parceiro aqui, colaborador da Câmara, do Chico de Assis, muita gente conhece em Tupã, e para nós é uma honra retratar um pouco dessa história de sucesso, né, Paulo? Realmente, Thiago, quando o Marcel comentou comigo que a Ana Paula estaria aqui, fiz questão de tentar encaixar a agenda para poder fazer essa entrevista. Muitas pessoas às vezes me param na rua e falam que têm sonhos. E um dos maiores sonhos hoje que as pessoas têm é ser delegado. E eu tenho a felicidade de ter estudado com a Paula lá atrás, eu, o Marcel, alguns amigos, e a Paula sempre se destacou por isso. Sempre foi uma pessoa muito enérgica, sempre foi uma pessoa muito justa. Eu sempre tive várias discussões, normalmente a gente dividia a sala, ficava um na acusação e outro na defesa, e a gente sempre ficava em campos opostos, porque a gente gostava de discutir, e hoje chegou num status que para mim é muito legal, uma delegada em São Bernardo, uma cidade grande, e eu acho que é importante a gente passar um pouco dessa mensagem para a população, e também ter a oportunidade de tirar algumas dúvidas, que às vezes a gente tem vontade de fazer uma pergunta para o delegado ou para o delegada, e hoje a gente tem aqui a oportunidade de fazer essas perguntas e ouvir as respostas. Doutora Ana Paula, é um Pode prazer. Só de Ana Paula, por favor. É um prazer receber você aqui e eu queria que você iniciasse falando da sua relação com Tupã, sua família ainda reside aqui, não posso esquecer do irmão dela, Santista, o Popô, Paulo Afonso. Falasse um pouco dessa sua trajetória aqui em Tupã, onde você estudou, da sua família. Você nasceu aqui, né? Eu nasci aqui, estudei no Indiavanuíri até a 7ª série e depois eu estudei no seletivo junto com o Paulo e com o Marcel, da 8ª série até o 3º colegial, onde nós tínhamos os embates, que o Paulo Henrique estava se referindo agora há pouco. E eu fiz faculdade também aqui em Tupã, na FADAP. E comecei os estudos para o concurso público durante a faculdade no último ano. No último semestre, eu estudei para concurso fazendo cursinho telepresencial na FADAP, de manhã, e fazendo faculdade à noite. Já tendo em vista o concurso público, sim. Concurso público para delegado. Para delegado, não especificamente. O estudante de direito, até um determinado momento do estudo, ele não sabe exatamente quais são as funções do delegado, do juiz, do promotor. E eu, nessa época, confesso que não sabia quais eram exatamente as atribuições de cada carreira. Mas eu sabia que eu gostaria de trabalhar no serviço público. Sim. Então, eu já me preparava para o serviço público durante a faculdade. É parecido com o médico. O médico não define, é muito difícil o médico definir a especialidade dele. Ele quer ser médico. Depois da faculdade, com o tempo, você vai achando aquilo. Então, o advogado tem essa oportunidade de estudar, né? E de abrir um leque, né? Abre um leque para você ser promotor, juiz, delegado, defensor. E a questão do delegado ou não deve ter sido uma luta, porque é um dos concursos mais difíceis também, não é um dos mais fáceis, acredito eu, do setor público. É um concurso difícil que tem 4 fases. Tem a primeira fase é uma prova de múltipla escolha, a segunda fase uma prova dissertativa, o exame oral e a investigação social. Então é um concurso bastante extenso e bastante difícil também. Há quanto tempo você já está na profissão? Eu estou na profissão desde o ano de 2008. 2008, então 11 anos. 11 anos. Entrou com quantos anos, Paulo? 24. Com 24 anos. Como é que foi para você, uma moça do interior,
chegar numa cidade de grande porte como São Bernardo. Você já assumiu lá? Já assumi em São Bernardo. E está até hoje, né? Até hoje. Como é que foi para você lidar com essa realidade? Uma vez assim, que trabalhar com a segurança pública, você já trabalha com aquilo que eu costumo dizer assim, é a sujeira debaixo do tapete da sociedade, só vem o problema, né? Aquilo que muitas vezes a gente não vê, só quem trabalha diretamente ou não quer ver. E como é que foi para você esse choque assim, de realidade, sair de uma cidade do interior, uma calmaria, e de repente para uma cidade grande, já atuando diretamente com esse problema da sociedade, que é a segurança? Realmente é um choque. Até eu começar a trabalhar, eu nunca tinha pisado numa delegacia. Né? A primeira vez que eu fui para uma delegacia, eu já fui como delegada. Eu nunca tinha feito um boletim de ocorrência antes. Então, existe o choque da carreira mesmo, você ter autoridade sobre a vida de outras pessoas. Até um pouco tempo atrás eu não tinha autoridade nem sobre a minha vida, que morava com os meus pais ainda, e de repente você tem autoridade sobre a vida de uma cidade inteira. Isso é muito pesado nos primeiros meses, nos primeiros anos de carreira. Pode até parecer que não, porque você chega na delegacia, vê o delegado sentado lá e parece que ele já nasceu ali. Não tem uma vida pretérita, né? E não é verdade. A gente traz muitos anseios, muitos medos, e logo no início isso fica muito evidente. Então é muito pesado no começo. E além disso, existe isso que você acabou de falar. Um prisma pelo qual eu nunca tinha visto a sociedade antes. E já posso dizer aqui para você que nessa cidade de Tupã, que é uma cidade pequena e aparentemente calma, o problema da segurança pública é tão grande quanto o problema de São Bernardo. Claro que salvadas as proporções, porque nós temos uma população muito menor aqui. Mas os problemas são basicamente os mesmos. Drogas, e são problemas que nós, enquanto sociedade, não enxergamos. Porque os nossos olhos não estão treinados para ver aquele tipo de situação. Mas então aí quem mora no interior fica com essa sensação de que aqui as coisas são muito mais tranquilas e, na verdade, elas só têm proporções menores, mas são tão problemáticas quanto. Você vê assim uma relação muito próxima em relação a alguma violência doméstica, né? Tá na cidade grande como está na cidade pequena, e é como aquilo que a gente disse, muitas vezes é uma situação que a gente não enxerga, né? Só quem sofre passa, e quem trabalha diretamente com isso fica sabendo, até porque tem questão de preservação da vítima e tudo mais, né? Uma pergunta que eu vou fazer, que eu acho que todo mundo às vezes tem vontade, porque assim, eu tenho muito problema em reagir com questão de tirar a vida de uma outra pessoa. Eu sou bem cético em relação a isso. Claro que às vezes a gente pode até ter aquela, no subconsciente, naquele negócio, você vê um cara fazendo uma coisa, você fala, se eu tivesse oportunidade, nossa, esse cara não podia, matou uma criancinha, imagina. O delegado tem que ser frio nisso, né? O delegado tem que ter essa postura de passar isso para os outros, porque a justiça, quando ela é feita com as próprias mãos, normalmente ela não é justa da forma que deveria, né? É uma vingança. E normalmente quando você está com sangue nos olhos, a vingança nunca é justa no geral. Talvez só para a pessoa que está fazendo o ato. Como que é lidar com isso? Ainda mais uma cidade que, diferentemente de Tupã, isso é diferente. Isso eu não posso, às vezes, concordar com você. Acho que aqui em Tupã, quantas pessoas morrem por assassinato? Muito pouco. Lá em São Bernardo, deve ser uma constância muito maior. Às vezes no teu plantão lá, às vezes você pode ter pego 3, 4, 5, 6, ou às vezes vocês têm que ir lá para pegar o cara no flagrante e tal. Como que é isso? É uma coisa que realmente, às vezes, me dá a pergunta para fazer. Como que é esse trabalho dentro da delegacia? Que é o equilíbrio emocional. Né? Sim. Eu sempre falo isso nas entrevistas, converso isso com os meus alunos também. Eu dou aula na Academia de Polícia, no curso preparatório dos policiais. E falo isso com eles, que nós, policiais civis, nós temos que ser imparciais. Assim como o juiz, o delegado que tem poder decisório, precisa ser imparcial. Nós não estamos ali, ao contrário do que as pessoas podem pensar, a função do delegado não é prender. A função do delegado é manter a ordem e fazer justiça num primeiro momento, no momento inicial, numa primeira instância. Então, nós não estamos ali para prender as pessoas, assim como o promotor não está na promotoria para acusar as pessoas. Isso é uma coisa que a gente aprende quando criança, o delegado prende e o promotor acusa, e não é exatamente dessa forma. Então, a primeira coisa é tomar consciência de que nós estamos ali para manter a segurança, para manter a ordem e para fazer a justiça no primeiro momento, fazer com que a ordem se restabeleça naquela determinada situação de conflito.
E lembrar que imparcialidade não é neutralidade. Nós temos que ser imparciais, eu não posso pender nem para o lado do autor do crime, nem para o lado da vítima, do suposto autor, porque naquele momento ali ele ainda não é considerado culpado. Mas eu não posso achar que eu vou ser neutra, porque eu tenho uma família, eu tenho uma religião, eu tenho minhas próprias crenças, eu tenho uma opinião prévia em relação, por exemplo, à violência doméstica, a crimes sexuais, eu tenho uma opinião a respeito, uma opinião particular a respeito de atos infracionais. E essa neutralidade, que muitas pessoas acham que nós devemos ter, a gente não consegue. Porque quando eu me deparo com uma situação, é claro que eu formo uma opinião sobre aquilo. Sim. E eu tenho que me controlar em relação a isso, porque apesar de não ser neutra, eu preciso ser imparcial. Eu estou ali não para dar a minha opinião seria um controle das emoções? Exatamente. E como faz isso? Pega um chambinho da vida, que pega uma adolescente, menor de idade, faz o que fez, e às vezes a gente sabe que esse caso tomou uma notoriedade muito grande e por isso que ele não está solto ainda, não sei nem se está solto, acho que não pelo pouco que eu leio sobre esse caso, ele não está solto, só que ele só não está solto porque ele foi avaliado como uma pessoa psicologicamente abalada. Sim, ele tem e não pelo fato de ter feito um feminicídio só, mas também pelo fato de ter feito as duas coisas em comum. Como que é isso? Que, cara, assim, eu fico me perguntando, meu Deus, como que eu vou dormir depois chegando em casa, tendo a oportunidade de, às vezes, que é difícil, de você ter que ser justo, e a palavra justiça é uma palavra muito bonita, que eu uso sempre, mas o justo, né, é temerário às vezes, porque, né, dependendo do calor da emoção, como ter essa justiça e como lidar com isso no caso? Nós precisamos olhar para as pessoas que nos procuram, e eu digo, nos procuram no como sentido você de falar estar isso para o pai da criança, sabe? Sob a minha atribuição. Olhar para todos como seres humanos. Essa é a primeira vertente. Você precisa inicialmente olhar para aquelas pessoas, tentar olhar o mais isento possível. Nós já temos uma baliza muito boa para isso, que é a lei. Em regra, aquilo que é feito dentro da lei é justo. Nem sempre. E por que eu digo nem sempre? Porque cada um tem um senso de justiça diferente do outro. Só que a lei é feita pela sociedade. Nós elegemos os nossos representantes, assim como você foi eleito. E, teoricamente, os nossos representantes devem trabalhar de acordo com a vontade da população. Então, as leis que nós temos hoje são leis que foram editadas, promulgadas, estão em vigência porque a população assim decidiu. Então, esse senso comum de justiça que é refletido pela legislação é a nossa primeira baliza. Se eu estiver agindo dentro da lei, teoricamente eu estarei agindo com justiça. Então, inicialmente, nós temos que tentar trabalhar dentro da lei. Você trabalhando ali, você já vai estar sendo justo. E é evidente que nós precisamos de uma pitadinha de bom senso, uma pitada bem grande de bom senso em relação às ocorrências e tentar o máximo possível nos afastar emocionalmente daquela situação enquanto nós estivermos trabalhando. É lógico que quando eu chego na minha casa e vou contar para minha família sobre um crime que aconteceu durante o dia, eu vou falar com a minha família não como delegada, mas como cidadã. Sim. E é lógico que naquele momento eu vou expressar a minha opinião sobre aquele crime particular. E certamente talvez seja com esse teor que você está falando aqui agora. Mas como delegada eu tenho que separar as coisas. É difícil, mas a gente consegue. A gente está encerrando o tempo do primeiro bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo porque eu vou fazer uma pergunta justamente ainda pegando o gancho nessa temática para você. Já vou adiantar, eu quero saber um caso que te chocou, que você atendeu, te chocou pela crueldade de você imaginar como que o ser humano pode atingir um nível desse, né, de brutalidade, de violência, que você jamais de repente imaginaria que um indivíduo pudesse fazer mal para uma pessoa numa proporção chocante. Você vai responder depois do intervalo, não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, entrevistando hoje o vereador Paulo Henrique e a delegada Ana Paula Sabariego, de São Bernardo, que está aqui em passagem por Tupã, ela que é tupanhense, contando um pouco da sua trajetória e o dia a dia trabalhando com a segurança pública. Não sai daí, a gente volta já.